seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. O programa que será reprisado hoje é muito especial, pois ele teve diversos pedidos dos nossos telespectadores. Nessa edição você confere o quadro Conversando com o Arquiteto, diretamente da Gazima Home Tech. Dessa vez, entrevistamos o arquiteto Adams Iber, ele que é especialista em arquitetura de hospitais, clínicas e laboratórios. Nos conta sobre essa área tão encantadora da arquitetura. Na sequência, você acompanha a entrevista com o técnico de basquete Atos Calderaro. Ele conta sobre a sua carreira como atleta e treinador e ainda fala sobre os últimos campeonatos que venceu à frente do União Corinthians. Você ainda assiste um bate-papo gravado na Demac Materiais de Construção e Acabamentos, com a design de interiores Tatiana Quadros. Ela fala sobre as últimas novidades que envolvem a sua profissão. E por fim, você vai conhecer mais uma candidata ao Miss Rio Grande do Sul Bi-Emotion 2018. Paulo Moura, que é o coordenador das etapas estadual do concurso, irá nos apresentar a Miss Lajeado, Ana De Lázari. Acompanhe! E o Trocando Ideias veio até a Gazima Home Tech dar continuidade ao quadro Conversando com o Arquiteto. E hoje o nosso tema será sobre a arquitetura voltada para a área da saúde. E para conversar conosco, chamamos o porto-alegrense Adams Iber, ele que está vindo para Santa Cruz do Sul e vai nos falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Adams, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Monique. Vamos começar então falando um pouco da tua carreira, desde o início, quando tu começou, Adams. Quando que tu descobriu então o teu amor pela arquitetura? Olha, Monique, o meu amor pela arquitetura é muito antigo. Eu era muito pequeno, eu nem sabia o que significava ser arquiteto, mas eu já dizia que queria ser um arquiteto. Eu sempre gostei muito de desenhar, projetar. Eu brincava com um Lego, né, um brinquedo clássico da minha infância, então eu montava maquetes de casas, edifícios, shopping centers, uma viagem maluca, mas tudo isso me ajudou a desenvolver esse meu amor pela arquitetura. Digamos Desde assim, muito cedo já era voltado para aquela área sem nem muito saber. cedo, sem nem saber, exatamente. Bom, Adams, e tu é formado então em arquitetura e urbanismo pela Uniriter e tu está finalizando a tua especialização em arquitetura de hospitais, clínicas e laboratórios pela Faculdade de Tecnologia em Saúde. Por que então essa área, arquitetura hospitalar, arquitetura de saúde? Bom, a arquitetura hospitalar, a arquitetura voltada para a área da saúde, ela exige muita técnica. E eu sou um arquiteto que me julgo um arquiteto mais técnico. Tem algo na arquitetura mais tradicional, vamos colocar assim, que é a arte. E na arquitetura hospitalar, não que não tenha arte, mas tem uma parte muito mais séria que é a técnica, que é a funcionalidade, que é seguir as regras da Anvisa, algumas coisas de governo, legislação municipal, estadual, que acabam influenciando o nosso trabalho. E daí não tem como ter muita arte, e sim uma parte mais técnica. É claro que mesmo com a técnica, a gente tem que pensar que a gente está fazendo um ambiente que é para pessoas. E esse ambiente tem que servir tanto para o profissional que vai trabalhar nesse ambiente, quanto para o paciente que vai estar nesse ambiente e precisa se sentir confortável, precisa se sentir aconchegado, porque já chega no consultório, por exemplo, angustiado, então precisa se sentir num lugar agradável. E aí a arquitetura, misturando a parte artística com a parte técnica, eu tento fazer uma mistura que dê certo, que gere um resultado positivo, né, tanto para o cliente quanto para o usuário, né, o paciente. Um conforto também, né, para quem está chegando no ambiente, que isso diz muito, né, do ambiente. Com certeza. E também, como a gente está falando, é de extrema importância nessa área, apesar dela ser pouco comentada, né, por onde a gente vê. É uma área muito complexa também. Quais são os maiores desafios e por que tu acredita que seja pouco comentado, por assim dizer, essa parte? Bom, por ser pouco comentado, é porque a arquitetura hospitalar, hospital tem uma carga muito pesada para as pessoas em geral. As pessoas tendem a ligar hospital com morte. Na verdade, não é assim. Vamos pensar que o hospital é lugar de saúde. Então, dentro desse âmbito, as pessoas preferem não comentar.
E a respeito da arquitetura hospitalar ou da área da saúde, ela entra em voga a partir do momento em que há um processo de humanização dos estabelecimentos de saúde. Humanização exatamente pelo que eu tinha comentado contigo anteriormente, que é a questão de deixar o paciente mais confortável, num ambiente que ele se sinta acolhido, né? E um desafio muito grande que seja dessa área, assim, Um que desafio tu acredita que seja? É a adequação desses lugares. O que acontece? Em ambientes públicos, nós temos um problema que é a questão financeira. Em ambientes privados, às vezes é difícil convencer o cliente das necessidades de fazer algumas modificações para o conforto do paciente e seguir ainda as regras da Anvisa. É legislação, não tem como fugir. Não tem como fugir e é um trabalho de vocês estar sempre mostrando aquilo, né, para o cliente, para quem vai construir, né? Sim, exatamente. E Adams, no caso, assim, o que mais te inspira para essa profissão? O que me inspira? Eu acho que é resolver problemas, porque as pessoas elas tendem a achar que entendem de arquitetura. O leigo tende a achar isso. Então fazem projetos às vezes porque acham que assim fica melhor ou daquela outra forma eu vou ter um resultado melhor, mas sem o conhecimento de causa. E o arquiteto ele entra nessa brincadeira para poder esclarecer algumas coisas e tornar o ambiente melhor, um pouco muito mais funcional, muito mais econômico para a execução, com resultado que às vezes o cliente nem espera. Que vai acima até do esperado, muitas vezes, Exatamente. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. E também arquitetos, nessa parte da arquitetura, há diversos encontros, palestras, tudo para ver essa troca de conhecimento, sim, né? com certeza. Tu acredita que um bom arquiteto, então, precisa estar sempre se especializando, conhecendo mais da área para ser um melhor profissional? Com certeza. Nós temos diversas, dentro da área da saúde, nós temos diversos congressos, cursos de pós-graduação, cursos, enfim, diversos para a área, para a especialização. O que acontece? Muda tudo muito rápido dentro da área da saúde, né? As técnicas, os aparelhos, os espaços mudam. Então, é importante que o arquiteto esteja sempre em sintonia com a tecnologia em relação a isso, né? E o arquiteto, acredito eu, tem que ser um grande investigador, um curioso investigador mesmo, porque senão ele acaba ficando naquela mesmice, né, fazendo sempre o mesmo tipo de solução e de repente tem outras opções muito mais vantajosas que tragam benefícios para o cliente. E essa é uma área que a tecnologia está 100% presente, sim, né? Sim. E que vai mudando conforme cada ano, a cada mês, né? Já surgem coisas novas. É muito rápido. Se a gente for pensar que o LED, por exemplo, que é uma iluminação super difundida, inclusive em hospitais, é uma iluminação que, poxa, 10 anos eu estava escutando na faculdade a respeito do LED, que era uma luz revolucionária. Verdade, realmente, né? Até eu não sou da área, sempre ouvia falar não muito. Tinha o LED RGB naquela época. O RGB é aquele que troca de cores, né? Que tem um dimmer, um sensor ali que faz uma mudança gradual nas cores. E que, poxa, é uma coisa que antigamente não se imaginava que pudesse fazer isso com uma lâmpada tão simples, que consome tão pouca energia e que atualmente está com custo muito barato. Né? Agora que tu falou então dessa questão de iluminação, com certeza é muito importante nessa tua área, né? Podia explicar um pouquinho mais para nós o que a luz ela difere então nessa área da arquitetura da saúde? Ela difere em determinados espaços e para determinados usos. Num hospital a gente tem muitos ambientes que pedem uma luz que seja com a temperatura de cor mais baixa ou a temperatura de cor mais elevada. O que significa temperatura de cor, né? Temperatura de cor mais elevada significa uma luz mais branca e uma temperatura de cor mais baixa ao contrário, né? Que é uma luz, uma coloração mais quente, né? E isso o que acontece? Em determinados ambientes tu precisa ter uma luz mais quente, que ela é mais confortável. Em outros ambientes, uma luz mais branca, porque ela ilumina mais.
vai de acordo com cada ambiente. De acordo com cada ambiente, exatamente. Por exemplo, recepção de um consultório, de recepção de um ambiente hospitalar, é interessante que a iluminação ela seja mais confortável. Porque é aquela coisa, a pessoa chega fragilizada lá e ela tem que se sentir acolhida. Ela precisa sentir conforto, né? Exatamente. E uma coisa importante em relação à iluminação desse tipo de ambiente é que ela não ofusque a visão do paciente que está ali aguardando. Daqui a pouco o paciente não está muito bem, está com dor de cabeça, está enjoado e daqui a pouco tem uma luz ali que, poxa, está incomodando os olhos. Então, isso não é bom. Procurando estilo e conforto? Na Marlene Calçados você encontra todas as tendências da próxima estação em moda para os seus pés, com preços e condições especiais. Venha conferir os lançamentos. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Adams, e como nós estamos falando de iluminação, tem alguma então que tu prefira trabalhar ou vai mais de acordo assim com o local mesmo? Vai de acordo com o local, Monique, porque dependendo da atividade ser realizada naquele ambiente, um tipo de luz ela é mais indicada. Por exemplo, numa sala de recepção, onde os pacientes vão ficar aguardando para serem atendidos, no consultório médico, por exemplo, é interessante que a iluminação seja confortável. Né, que não ofusque os olhos, né, que remeta a uma ideia mais de casa. Eu penso dessa forma. Que a pessoa se sinta aconchegada. Exatamente, aconchegada. Porque a pessoa já está lá fragilizada, então se ela chega num lugar desses e tem uma iluminação branca, fria, não ajuda. A iluminação ela tem um papel muito importante nisso, além dos materiais, das cores,
texturas que o ambiente possui, a iluminação tem um papel primordial. E também tem questões de adaptação também, né? Na própria casa, por exemplo. Sim. Como que é feito essa parte? Por exemplo, em residenciais geriátricos ou se não na casa de idosos, é interessante que a gente tenha uma conscientização de que a iluminação ela é muito importante para tentar ajudar o idoso a não sofrer fraturas ou eventuais acidentes, porque uma iluminação simplesmente no teto não ilumina completamente o ambiente. Então, eu sempre sugiro usar gateiras, que é aquela iluminação que fica perto do rodapé, que é aquela iluminação, ela quase que indica um caminho. Por exemplo, um idoso que acorda de madrugada e quer ir no banheiro, ele pode ir sozinho? Como é que ele faz? Ele acende a luz do teto e vai batendo nas coisas? Não. Se eu tenho a gateira que encaminha a pessoa até esse ambiente, muito melhor. Uma segurança muito Mais maior, segurança, né, com Adams? certeza, com certeza. E também, Adams, eu quero te convidar então para a gente estar mostrando para o pessoal de casa um pouco mais essas iluminações que tu falou. Mas antes disso, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Ótimo. Fala então questão dessa área que há pouco tempo nós comentamos que ela é pouco comentada, né? Nem muitas pessoas falam. Mas há muitos profissionais nessa área, é de fácil acesso. Como é que funciona essa parte? Tem poucos profissionais focados em arquitetura hospitalar ou da área da saúde. O que nós temos hoje é o seguinte, muitos arquitetos fazem consultórios, clínicas, enfim, só que não tem conhecimento da RDC, que é uma resolução do governo, da Anvisa, para seguir tudo direitinho dentro dos parâmetros que eles definiram. E isso não é muito fácil, isso é um desafio para a gente também, porque a cada dia que passa se torna mais difícil a gente conseguir fazer um espaço que ele não tem que ser um espaço modificável para poder atender às novas leis, novas regras que esses órgãos acabam colocando para a gente, né? Que, como a gente comentou, está sempre mudando, né? Está sempre mudando, sempre mudando. Bom, Adams, então posso dizer que nessa área não há muitos profissionais dedicados especialmente a isso na nossa cidade, né? Em Santa Cruz do Sul e na região, um profissional que seja exclusivamente dedicado à arquitetura voltada à área da saúde, eu acredito que não tenha ninguém. Então, posso te dar as boas-vindas, Santa Cruz do Sul, porque agora vamos ter, então, o Adams especializado nesse assunto que é de extrema importância, né? Sim. Tanto para casas geriátricas, hospitais, que mais que abrange, Adams? Abrange clínicas médicas, laboratórios, hospitais, casas geriátricas, inclusive residências onde idosos moram, que alguns idosos não gostam de ir para residenciais geriátricas ou a família não concorda com isso. É interessante também ter um cuidado especial com os nossos velhinhos, né? Adams, então te dar as boas-vindas aqui em Santa Cruz do Sul. Obrigado. E quero te pedir, então, vamos ilustrar então a nossa reportagem e mostrar um pouco mais Claro. essas iluminações que tu falou? Claro. Bom, Adams, então há pouco tempo tu comentou com a gente sobre 3 tipos de iluminação, né? Então aqui nós temos um exemplo perfeito. Pode falar um pouco mais para nós sobre elas? Claro, posso sim. Nós temos aqui no forro da Gazima, nós temos então à esquerda uma luz que ela é uma luz mais branca, que essa iluminação ela tem uma temperatura de cor mais alta, ou seja, tem um número de kelvins maior. Então, esse tipo de iluminação ela ilumina mais, mas ela não traz uma reprodução de cor tão fidedigna. Ela altera um pouco, mas ela ilumina muito bem. Dependendo do espaço dentro do ambiente hospitalar, ela é interessante, especialmente no ambiente onde o pessoal, a equipe de trabalho precisa fazer alguma intervenção em algum paciente internado, ela é a mais interessante porque ela ilumina mais. E daquelas outras ali, o que tu tem para nos falar? Bom, essa daqui à direita, ela é uma iluminação que ela é um pouco mais amarelada. Nós chamamos ela de iluminação neutra. Ela tem mais ou menos 3.000 Kelvin e ela está no meio termo entre a luz branca e a luz morna. Ela é uma luz bem interessante, ela é muito utilizada em escolas, em ambientes em que precisa iluminar, mas não seja uma iluminação tão fria como a luz branca
ou tão morna quanto a luz, mais amarelada, trazendo desconforto. E aqui também, Adams, nós temos um belo exemplo de embutidos recuados. O que tu pode falar um pouco mais para nós? Sim, os embutidos recuados são interessantes porque a luz, por ela ficar mais recuada, ela não ofusca tanto o olhar da pessoa que está sentada ou em pé numa sala de recepção, por exemplo, aguardando para ser atendida. Ela é interessante quando ela é articulável, e daí a gente pode ter um efeito interessante apontando essa luz em direção à parede, que ilumina, mas também valoriza a parede do ambiente e gera um conforto interessante. Aqui nós temos também os balizadores, mais conhecidos como olho de gato, né, Adams? Sim. E essas peças são interessantes para colocar em corredores, colocar em ambientes onde a pessoa idosa ou não idosa possa acender uma luz quando está deitado na cama para ir ao banheiro, acende aquela luz e o balizador ele faz uma espécie de caminho para a pessoa chegar até o ambiente. Temos aqui também espelhos de interruptores, né, Adams? Em qual parte é mais utilizado? Sim, eles são interessantes, essa linha nova, para utilizar em ambientes onde tem procedimentos médicos. Ela é interessante porque ela tem uma ação, uma proteção antibacteriana. Então não adianta só o médico ter a torneira com acionamento automático, acionamento de cotovelo, e de repente acender ou apagar a luz diretamente com os dedos, sem nenhuma proteção. A dica DEMAC de hoje é sobre a cuba para banheiro, que é extremamente importante na hora de definir a linha de decoração desse ambiente. É um item muito marcante, pode deixar o seu ambiente mais funcional ou atrapalhar a mobilidade dentro do seu banheiro. DEMAC, a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. E o Trocando Ideias vai falar dessa vez sobre esporte, mais precisamente sobre basquete. E para conversar conosco, convidamos Atos Calderaro, ele que é técnico de basquete do União Corinthians aqui de Santa Cruz do Sul. Atos, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Muito obrigado, é uma satisfação imensa poder estar participando do programa. Então vamos começar contando um pouquinho da tua vida para o pessoal de casa, Atos. Como é que tu entrou então para o mundo do esporte? Bem, eu comecei no basquete aos 13 anos de idade, né? Como toda criança, praticava tudo que era esporte, futebol, vôlei, bicicross na época. E comecei a jogar basquete no colégio e do colégio me convidaram para ir para o clube, né? O Corinthians. E desde então comecei a me fascinar pelo basquetebol, pela bola laranja, né? E desde ali segui a carreira, larguei os outros esportes e fiquei focado apenas no basquetebol e estou até hoje. E questão de ser técnico, quando que isso surgiu na tua vida? Bem, ser técnico foi com 18 anos eu jogar no juvenil do Corinthians e com 18 anos, porque eu sempre me interessei também na parte de ensinar,
né? À medida que tu ia aprendendo, eu gostava de ensinar, eu mesmo procurava me aperfeiçoar. E com 18 anos de idade eu montei uma escolinha de basquete. Né? Bem cedo. Bem cedo mesmo. Então, o que eu aprendia no Corinthians, né, com meus técnicos, eu passava para os meninos da escolinha. Era uma escolinha com garotos de 10 a 13 anos de idade. Né? Então, e desde ali eu comecei, sempre que possível, conciliava, né, que eu ainda jogava, né, jogar da treino de basquete. Né? E eu fui vendo, com o passar do tempo, que eu levava mais jeito, né, para ser técnico, né, do que atingir o que eu gostaria de ter atingido como atleta, né, que a vontade tu atingir teu máximo, né. Como atleta a gente via que a gente tinha um certo nível, não ia conseguir atingir um nível de ponta, né. E como técnico eu comecei a ver resultado nos meninos que eu comecei a ensinar, as equipes que a gente começou a formar, e comecei a me dedicar bastante como técnico de basquetebol e sigo até hoje. Bom, e desde os 13, então, né, em função do basquete, desde os 18 como técnico, tu já deve ter percorrido diversas cidades, diversos países em função do basquete. Tu pode contar para nós alguns lugares que tu conheceu através do esporte? Eu sou muito agradecido ao basquete, né, porque através dele a gente tem a felicidade de conhecer vários lugares, várias culturas, né. Posso dizer que um período que eu estive à frente da seleção brasileira de base, eu tive a oportunidade de viajar bastante pela Europa, né? A gente conheceu a Croácia, a República Tcheca, Espanha, né? Então são culturas bem diferentes, né? Ainda mais para a gente que milita no esporte. E então são experiências boas e que a gente acaba aprendendo muita coisa e acaba trazendo aqui para o clube onde a gente trabalha. E agora tu comentou, então o que tu poderia dizer que o basquete mudou na tua vida, acrescentou para ti? Olha, eu sempre digo assim para os meninos que eu ensino, que são meus atletas, que o basquete é como a vida, né? Ele te exige sempre o máximo. Não tem, por assim, um jogador de basquete, ele não tem como se esconder, entende? Quando ele está jogando, ou ele está preparado ou ele não está preparado. E na vida é assim, é para tudo, né? Se tu vai, por exemplo, fazer uma prova no colégio ou prestar um vestibular, ou tu está preparado ou não está preparado, né? E se tu quer ir mais além, tu tem que buscar teus objetivos, tu tem que, no caso do basquetebol, treinar muito, tu tem que focar muito naquilo que tu está querendo e para tudo, né? Então isso, para mim, sempre foi um desafio, né? Eu, na época, quando eu comecei a jogar, eu sempre fui um jogador muito limitado e toda vez que eu tinha um não pela minha frente, que eu recebi muitos não dos meus técnicos, era um motivo de motivação para me voltar no outro dia e tentar mostrar que tinha capacidade. Então, o basquete me ensinou a ser muito forte, né? E eu acho que a grande coisa que pode dizer do basquete é te sinto ser forte, tu se fortificar, e eu levo isso até hoje para mim. Vamos falar um pouquinho dos prêmios, então, também. Tu e a tua equipe foram campeão sul-americano de 2011, vice-campeão da Copa América de 2012 e ficaram em 10º colocado no Mundial Sub-19. Como é que foi toda essa experiência para vocês, para toda a equipe? Essa experiência foi na seleção brasileira, né? Foi uma convocação que eu tive para a seleção brasileira, porque em 2010, eu como técnico da seleção gaúcha Sub-17, nós conseguimos o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Foi uma colocação muito boa e isso revelou alguns atletas e eu como técnico a nível nacional. Então eu junto com o Demetrios, que hoje é técnico do Bauru, campeão nacional pelo NBB, mais um auxiliar técnico de Minas Gerais, nós fomos convidados para formar a comissão técnica da seleção brasileira de base, na época era categoria Sub-17. Até então, fazia 6 anos que o Brasil não ganhava nenhum campeonato sul-americano de categoria de base. E o nosso objetivo era vencer o campeonato sul-americano e vencendo o campeonato sul-americano ele te classifica para a Copa América. E na Copa América, tu ficando entre os 3 primeiros, tu classifica para o campeonato mundial. Então, no campeonato sul-americano sub-17, nós, além de ganharmos ele de forma invicta, conseguimos 2 vezes na mesma competição ganhar da Argentina, que sempre foi a grande rival do Brasil aqui na América do Sul, né? E no ano seguinte nós fomos para a Copa América
conseguimos o vice-campeonato da Copa América, perdendo apenas na final para a equipe dos Estados Unidos. Né? Foi uma colocação muito boa. E, consequentemente, no ano anterior fomos para o Mundial, no Campeonato Mundial na República Tcheca, onde conquistamos a 10ª colocação. Que também, dentro das nossas condições do nosso basquetebol atual, de intercâmbio, foi uma colocação muito boa. Né? O que a gente vê que a gente conseguiu contribuir para essa geração que a gente trabalhou, que hoje, dos 12 jogadores que fecharam a seleção brasileira naquela época com nós, 10 estão atuando no nível profissional. Então a gente pegou esses meninos com 17 anos de idade, para 18 e para 19 anos, e 10 hoje atuam profissionalmente no Brasil e no exterior. Então isso é uma contribuição muito grande, que eu acho que o técnico da categoria de base, o principal objetivo dele é formar o jogador. Tá? Muitas vezes a gente acha que é ganhar títulos. Não, o principal objetivo é formar jogador, que o menino consiga chegar na categoria adulta e ter condições de seguir essa carreira como atleta. E a nível de Brasil, acho que a gente deu uma contribuição muito grande para essa geração, tanto é que os meninos hoje estão atuando no nível profissional. Isso com certeza te dá um grande orgulho, né? Olhando para trás, pensando nisso tudo. Com certeza, a gente fica gratificado porque o trabalho deu resultado, né? E quando a gente vê esses meninos aí atuando, né, a gente fica contente que de alguma forma a gente teve um pouquinho dessa parcela aí na carreira deles. E no ano de 2015, Atos, tu recebeu o prêmio de melhor técnico do ano. Como é que foi para ti receber esse prêmio? Esse prêmio foi... Eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo, né? Foi um reconhecimento pelo trabalho que a gente vinha fazendo no Corinthians. Foi um ano que a gente ficou campeão estadual na categoria sub-17 e sub-19, no mesmo ano. Né? E a gente teve um ano de muitas vitórias, surgimento de novos atletas. E foi um reconhecimento que eu tive da Federação Gaúcha, né? De toda a comunidade do basquetebol. E eu acho que esse prêmio ele vem apenas coroar o resultado de um trabalho que a gente vem tendo apoio no clube, ali no Corinthians, né, que sempre teve um apoio para a gente estar trabalhando com as categorias de base, apesar de hoje ainda não ter mais a equipe profissional, mas o trabalho das categorias de base ele segue muito forte ali no clube. deixar esse item de extrema importância de fora, a Marlene Calçados conta com uma coleção feminina que vai até o número 42. Isso mesmo, diversos modelos de sapatos e sandálias femininas até o número 42. Venha até a Marlene Calçados, sua referência em moda para os pés, na rua 28 de setembro, 354, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. Agora tu comentou que tu é técnico então da Sub-17 e Sub-19 ali do União Corinthians. Vocês têm pretensão de montar um time adulto também? Como é que tá isso?
Nós temos, né? Até assim, ano passado a gente teve na categoria adulta trabalhando no clube do Guarani, né? De Venâncio Aires, onde nós conquistamos o vice-campeonato. E a gente quer fazer aqui em Santa Cruz o que nós fizemos lá em Venâncio Aires, porque nossa equipe lá em Venâncio Aires era composta por todos os atletas de Santa Cruz do Sul, né? Apenas com 2 atletas de fora. E nós conseguimos o vice-campeonato. E nós estamos procurando montar essa equipe aqui com a base desses meninos sub-19, com alguns jogadores que estão aqui na cidade atuando, montar uma equipe base Santa Cruz do Sul para voltar ao cenário adulto, né? Ainda não naquele nível que se tinha, mas dentro do que é possível hoje a gente fazer e está ao nosso alcance, nós queremos retornar ao basquetebol adulto. Então, porque Santa Cruz do Sul é muito forte em questão do basquete, né? Exatamente, Santa Cruz do Sul é uma cidade de tradição a nível nacional no basquete. Na década de 90, 98, foi uma das cidades de referência do basquetebol nacional, né? E anteriormente a isso, já tem desde dos anos 80, 70, 60, o basquete vem desde o clássico Jicô, né? Vem assim na veia do povo santacruzense. E eu tenho certeza que é a volta do basquetebol, a cidade toda, a comunidade toda de Santa Cruz região vai comemorar. E além disso, no final do mês de julho, vocês foram vencedores na Argentina, né? Como é que foi isso para vocês, toda essa experiência, ter ido até lá, vencido? Olha, foi uma experiência muito gratificante para nós, né? Porque foi o primeiro torneio internacional dessa geração que a gente está trabalhando aqui no União Corinthians. E a gente enfrentou, só o fato de tu ir jogar na Argentina, que para o basquetebol argentina, a categoria de base é uma referência a nível internacional. E nós chegamos lá, enfrentamos equipes muito fortes, né? Tanto é que o placar do jogo final foi de 2 pontos para a gente, 74-72. E isso motivou muito os meninos, porque eles se doaram muito, eles trabalharam muito intenso para a gente se preparar para esse torneio, né? Então isso aí foi uma realização para esses garotos, para o clube, que o clube fez teve um grande apoio para poder preparar essa viagem, porque tudo tem um custo muito grande, né? Então teve um trabalho muito grande dos pais, né? E de patrocinadores para que essa viagem fosse realizada. E nesses anos todos que tu tá no basquete, quais foram as maiores alegrias que tu teve? Olha, eu te digo assim, a minha maior alegria é poder hoje eu fazer do basquete o meu trabalho, né? Eu acho que tu ganhar título e perder isso faz parte do esporte. Poderia dizer inúmeros títulos, mas os títulos todos que a gente ganha, eles são importantes, eles coroam o trabalho, mas às vezes, mesmo tu não ganhando, não desmerece o teu trabalho, assim como não desmerece o adversário, que muitas vezes perde ou acaba ganhando de ti. Mas eu digo assim, a maior alegria é hoje eu poder estar, que nem eu te falei, eu iniciei com 13 anos no basquetebol, hoje eu estou com 44, então são 31 anos envolvido com basquete, dando treino, ainda jogo numa equipe master. Então essa é a maior satisfação, eu poder ter saúde para poder transmitir ensinamento e aprender também, né? E também praticar o basquetebol. E vocês acabaram de voltar da Argentina, né, com título. Quais são os próximos campeonatos? Bom, a gente continua o campeonato estadual, o campeonato gaúcho na categoria sub-17 e na categoria sub-19, né? Ele vai até final de dezembro, o campeonato gaúcho nessas categorias. E nós estamos, que nem eu falei, a gente está tentando formatar uma equipe adulta para a partir de setembro participar do campeonato estadual adulto. E a gente também está tentando viabilizar a participação na Liga de Desenvolvimento, que é da categoria sub-20, que é um campeonato brasileiro até 20 anos. Então a gente também está em busca de patrocínios, né, de apoio, né, que é necessário para a gente poder participar dessas competições, né. Eu queria também aproveitar o espaço e não posso de deixar de não agradecer aos nossos patrocinadores que a gente tem hoje, que é o Supermercado Miller, né, um apoiador há 9 anos ali do clube, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, né, o Carnop Imóveis, que também tem nos apoiado muito, tá, ao grupo de pais
dos nossos atletas, que é muito importante hoje tu ter esse apoio dos pais, né? Além de incentivar o filho a praticar o esporte, eles também se preocupam em questão de captação de recursos para poder viabilizar cada vez mais competições, né? E também o Colégio Mauá, que é uma instituição educacional muito parceira do nosso basquetebol. Agora tu comentou então dos patrocinadores, né? E para quem está assistindo em casa, então, e tem interesse de estar patrocinando vocês, como é que funciona? Pode fazer contato na secretaria do clube mesmo, do União Corinthians, que aí é passado o contato para a gente, porque nós temos várias formas de patrocínio para apoiar a equipe, desde placas no ginásio, né, até o nome na camiseta ou no calção do fardamento de jogos. Então, toda ajuda ela é bem-vinda, né, e a gente sabe que Santa Cruz gosta do basquetebol, né, e eu acho que o esporte é uma maneira muito saudável de envolver toda a comunidade, e é isso que a gente está buscando cada vez mais fortificar. Atos, então eu quero te agradecer a presença aqui no nosso programa, com certeza falando sim de basquete, que é uma coisa tão importante aqui para Santa Cruz, região. Obrigado por estar aqui conosco e sucesso para ti sempre. Eu que agradeço o apoio, agradeço a oportunidade e desejo o mesmo sucesso para o programa de vocês. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Será que as lentes espelhadas continuam em alta? A resposta é sim. A dica das Óticas Diniz de hoje é usar e abusar dos espelhados nesse verão. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. A dica Gazima Home Tech de hoje é sobre iluminação em geral. Uma boa iluminação significa conforto e eficiência, enquanto uma iluminação mal planejada é capaz de desvalorizar e prejudicar completamente o bom funcionamento do espaço. Portanto, vale seguir algumas dicas na hora de pensar na posição dos pontos de luz, no tipo de luminária e na cor da luz utilizada, de acordo com as necessidades específicas de cada ambiente. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. O programa Trocando Ideias TV veio até a Demac Materiais de Construção e Acabamentos bater um papo com a designer de interiores Tatiana Garcia de Quadros e saber mais sobre as novidades no ramo da decoração. Tatiana, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, então. Obrigada pelo convite de vocês, eu que agradeço. Tatiana, então, o que mais te inspira e te dá orgulho nesse ramo de designer de interiores? Olha, o que mais me inspira neste ramo é os meus clientes, né? E as novas tendências que estão surgindo a cada momento, a cada segundo, a cada ano entra coisas novas. Mas o que mais me inspira para os meus trabalhos, que eu tenho muito amor a isso, é os meus clientes, clientes novos, clientes que eu adquiri, clientes que estão surgindo. Então, eles que fazem com que eu desenvolva o trabalho correto e específico para cada um deles.
que também acaba criando um vínculo, né? E ver o trabalho pronto, com certeza é muito satisfatório. Isso é uma coisa que a gente começa, eu sempre digo assim para meus clientes, a gente começa o profissional e o cliente, e a gente acaba com uma amizade muito forte, muito grande. E Tatiana, quais são então os aspectos mais importantes de uma decoração e como é que funciona o teu processo criativo, visto que ele varia muito de acordo com cada profissional? Isso mesmo, foi bom tu colocar dessa forma, que muda muito de profissional para profissional, né? Então cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu procuro sempre trabalhar da forma que o meu cliente quer. Eu não sou muito de colocar o que eu gosto, eu procuro trabalhar o que o meu cliente gosta. Então muitas vezes ele chega para mim e fala que quer certas coisas, e isso aí para mim ele já está me dando um norte. Se é novidade, se não é, se é alguma coisa que já passou, se é alguma coisa que está lá escondida, lá no, vamos supor, no baú da casa dele, que é algo que motiva ele, que isso faz, que tem uma certa importância na vida dele e que ele queira que eu trabalhe com isso, eu vou trabalhar com isso. Então, por isso que eu digo muito, tendências, de cores ou de objetos ou de que forma agir ou de fazer um projeto, é o cliente que vai me dizer o que ele quer. Então, a partir do momento que ele me disser o que ele quer, eu vou trabalhar especificamente neste trabalho, e ao mesmo tempo a gente vai desenvolvendo outras coisas, agregando, ou a gente vai depois remodelando o projeto como vai ficar de acordo com o que ele quer. Então sempre tudo muito de acordo com o cliente, né, Tatiana? E tem algum espaço, Tatiana, que tu mais gosta de decorar? Na verdade, não tem um espaço que eu vou chegar e dizer para ti que tem, tá? Eu gosto de decorar todos os ambientes, eu gosto de fazer fachada, parte comercial, residencial. O que eu for contratada, eu vou fazer com muita dedicação, muito amor e carinho. Tatiana, e tu comentou então, né, que vai muito do gosto do cliente, né, seja uma coisa mais antiga, uma coisa mais nova, mas de alguma forma dá para dizer que tem uma tendência quando o aspecto é decoração? Olha, tem a tendência que a gente sempre segue, que é a tendência dos anos, né? Vamos supor, ano 2017, ano 2018, que a gente está vivendo hoje, o atual. Então, tendências em cores, tendências em pantones, né? Mas eu sempre digo que o meu cliente que me diz com que eu quero trabalhar. A gente está até aqui na frente de uma peça que é muito bonita, tá? Esse porcelanato aqui, que é o mármore grés, que é uma tendência, né? Em 2017. Mas não necessariamente eu vou ter um meu cliente que vai gostar dessa peça aqui. Então, por isso que eu digo, para mim o principal é o cliente, mas tendências a gente tem o ano inteiro. E nesses teus anos de carreira, né, que tu trabalha há muito tempo, muito requisitada nessa área de design de interiores, quais foram então teus maiores desafios que tu pode contar pra gente? Eu posso te dizer que todos os clientes que eu arrumo são sempre desafiadores. Porque cada projeto que eu faço é um projeto com muita dedicação, muito carinho. Então, para mim, é um desafio todos os clientes que eu tenho. E Tatiana, então para finalizar a nossa entrevista, tu esteve recentemente na Mostra Elite Design em Porto Alegre, né? Acompanhando as novidades, as tendências. O que tu podia contar para nós que tu viu lá? Olha, muita coisa bonita, vale a pena conferir, né? Tem algumas fotos que vão ser passadas para vocês também. E assim, o que é importante é não a pessoa não querer fazer tudo que tu tá vendo numa mostra, numa feira, numa revista, porque às vezes não comporta aquilo ali, né? Na casa, ou na residência, ou comercial. O importante é a pessoa se sentir bem aonde ela está. Mas falando especificamente da feira, a tendência que está muito forte para 2018 também é os metais em cobre, tá? O verde em tudo que tu imagine, todos os tons, tanto um verde pistache, um verde militar, ele une com o marrom, ele une com o amarelo, o verde combina com o azul. Você sabendo colocar ele fica muito bonito. Então, por isso é importante o design de interiores, porque às vezes tu tem esses tons e tu não sabe como colocar eles, e isso é muito importante. Mas a tendência hoje de cores é o verde, em metais o cobre, papel de parede muito usado, em teto também, né?
As guarnições estão sendo muito usadas para fazer molduras em paredes, né? Nos ambientes clássicos se usa muito o bosselier. Podia explicar para nós o que seria? O bosselier, ele é um trabalhado numa parede que ele vai mais para o estilo clássico. Ele vai tipo eu vou te explicar, umas molduras colocado nas paredes, tá? Tu faz a forma que tu quer, o desenho que vocês querem, da forma como o cliente gosta, né? Mas ele já vai para uma linha mais clássica daí. Aí teria que ver o ambiente todo clássico para usar ele, né? Tatiana, então ainda falando sobre a feira, né? O que tu viu de mais diferente lá, que nós estamos acostumados, mas que na feira então estava com um design um pouco mais arrojado? Olha, todos os ambientes estavam espetacular, muito bonitos. Mas o que mais me chamou a atenção foi que eu citei antes, foi as cubas também, né? Cubas de todos os modelos, principalmente de cobre, tá? As cubas de mármores, mármores que é pouco conhecido aqui, são mármores importados, tá? Que são aquelas pedras mais manchadas, tá? Uma pedra que ela é um azul com tom de marrom junto, que são coisas bem diferentes, que no teu olhar, conforme tu olha, muda aquele tom, tá? Outros os adornos, iluminações, muitas iluminações feitas de canos cobre, tá? Tanto em laterais de mesas, sofás, centros de salas de jantar ou centros de sala de estar, bastante iluminação nesse aspectos de canos de cobre, coisas com processos sustentável, né? Que é muito importante falar. Deixa eu ver o que mais. Vocês até podem me ajudar agora também, né? Tu falou também bastante do cobre, né? Que está muito em alta agora, está sendo muito utilizado. Sim, o cobre em metais, em cubas, em adornos, em decorações, ele está em alta. E ele combina com qualquer outro tom. Tu pode colocar ele com o dourado, que fica muito bonito e muito chique, né? Então, o preto também é muito utilizado, tanto com cobre quanto preto com dourado. Tá? O ferro com a madeira, muito utilizado em estantes, em decorações de apoios de mesas, né, mesas de salas de jantar, ou dourada, ou no próprio ferro metalon, né? Então isso são tendências altíssimas que a gente já tinha agora, temos em 2017, que é o ferro com a madeira, mas prevalece para 2018.
Então, para estar sempre antenado no que está acontecendo de novidade, é muito importante acompanhar essas feiras, essas amostras, né? Tem que estar sempre se atualizando, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de novos desafios, sempre procurando coisas novas, até mesmo para poder colocar isso para o meu cliente. Vocês podem acompanhar também no meu site ou até mesmo na minha página, né? Eu estou sempre colocando essas coisas novas e até mesmo o que vocês querem saber de alguma dica, vocês podem me passar, que eu respondo para vocês. Porque isso é muito particular, daqui um pouquinho tu tem uma ideia, mas não sabe se essa ideia tu pode colocar em prática, né? Sair do papel. E eu posso estar ajudando vocês a resolver. E aqui também, então, tu separou algumas coisas para mostrar para nós, né, que tu viu lá também na mostra. Isso, eu separei, assim, algumas coisas que foi bastante utilizado, mas que é até hoje utilizado, que é a pedra, né? Então, tanto no revestimento, como para dar algum detalhe, ou pedra em porcelanato, né? Ou também tu pode utilizar como papel de parede também, tá? Mas aonde mais fica interessante é usar numa parede a pedra, noutra parede o papel de parede. Então, esses detalhes, assim, vocês vão ver nas fotos, que é muito interessante. Essa outra pedra aqui também, antes era utilizada só em fachada, hoje é muito utilizada dentro das partes residenciais. Então, assim, ó, não tem limite para ti e não tem lugares onde tu vai colocar especificamente certos produtos. Então, tem produtos que às vezes você acha que pode ser colocado só num lugar, em determinado lugar, e não é assim. A gente, sabendo usar, tu coloca ele dentro da casa também e fica muito bonito. Um acabamento bem interessante. Então, quando o aspecto é decoração, tudo pode mudar muito e vai muito do gosto do cliente, né? Como tu falou. Vai muito do gosto do cliente. Eu, que nem eu falei o tempo todo e falo, que eu trabalho muito com o que o cliente me pedir, né, o que ele está me solicitando, e procuro sempre fazer algo diferente. Então, os meus projetos, normalmente, eu penso muito, eu desenvolvo bastante, que eu estava brincando antes mesmo na entrevista, que às vezes eu acordo de madrugada para desenvolver os projetos, né? Então, a madrugada, para mim, é onde eu mais trabalho com ideias novas para não fazer a mesma coisa, o mesmo projeto, o mesmo móvel, o mesmo estilo, porque cada cliente é especial, cada cliente merece ter um projeto específico. Tatiana, então, quero agradecer por estar aqui conosco e trazer tantas informações importantes que tu viu. Muito obrigada. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Hoje, o Trocando Ideias, e nós aqui com certeza com os bastidores, vamos conhecer um pouquinho da seletiva das nossas misses que irão representar os seus municípios no BMOS Rio Grande do Sul, o nosso concurso mais conhecido. E a gente com certeza poderá ver e ouvir a personalidade de cada uma delas. E aí, gostou da nossa reprise de hoje? Se você aí de casa não sabe como que é feita a seleção para as reprises dos programas, nós fazemos cuidadosamente de acordo com os pedidos dos nossos telespectadores. Na semana que vem tem mais!